Olá, então indo aí direto ao ponto, né, sem enrolação, vamos entender o que é a estratégia de forma global. O que nós vamos fazer para gerar essas vendas no Facebook sem precisar gastar com anúncio, sem precisar gastar com autoresponder, e-mail marketing, essas coisas, tudo bem? O que nós vamos fazer é muito simples. Primeiro nós vamos encontrar grupos do Facebook onde existam pessoas interessadas naquilo que nós temos a vender. Simples assim. E talvez você saiba disso, talvez não, mas o Desafio 3K, esse curso, essa é a versão 2. A primeira versão nós tivemos muitas dúvidas com relação a Faruk, posso usar perfil pessoal, posso usar fanpage, grupo, né? As pessoas confundem muito isso. Você só vai usar o seu perfil pessoal e os grupos. Fanpage, a interação é diferente dos grupos, não é todo mundo que pode publicar, enfim, tem uma dinâmica diferente. Nós não vamos usar fanpage a não ser que a fanpage seja sua. Nós vamos falar disso mais à frente. Mas se você não tem uma fanpage, esquece fanpage, tá bom? A questão é que nos grupos existem 20 mil pessoas lá dentro, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e se você for criar uma fanpage do zero, para fazer isso vai demorar muito mais. Então, nós vamos utilizar os locais onde já existem tráfego de pessoas, onde já tem um fluxo de pessoas constituídos e não criar um do zero. Depois, se você quiser criar seu próprio grupo, sua própria fanpage, aí fique à vontade. Mas nesse início, utilizaremos nosso próprio perfil do Facebook, perfil pessoal, e grupos que já são de outras pessoas, são de terceiros. Já tem lá milhares de pessoas dentro desses grupos. São esses grupos que nós vamos utilizar. Beleza? Simples assim. Uma vez dentro desses grupos, né, nós vamos interagir da forma correta e vamos nos tornar referências, autoridades dentro dos grupos. Tem uma metodologia, é disso que se trata o Desafio 3K. Nós vamos ver o passo a passo de como fazer isso. Então, vamos nos tornar alguém realmente diferenciado dentro do grupo. Como consequência disso, nós vamos gerar capital social, que são pessoas que nos admiram, confiam, são pessoas que se tornam praticamente nossos fãs, nossos seguidores. Então, uma vez conquistado esse capital social, nós vamos partir para as vendas, nós vamos vender. É muito importante que você entenda que o Desafio 3K, ele é composto, tá, basicamente da seguinte forma: 15% dele é a definição do que nós iremos vender e encontrar grupos com pessoas que tenham interesse naquilo que nós vamos vender. Para algumas pessoas é mais fácil que elas vão vender, elas já são produtoras ou então tem algum produto físico, algum serviço, tem algum e-commerce. Então, para essas pessoas tá mais fácil essa definição do que será vendido. Para outras que estão atuando como afiliados, ou seja, elas escolhem produtos de terceiros para revender. Se esse é o seu caso, não se preocupe, tá? Nós vamos te mostrar os locais onde você pode escolher um produto para revender e ganhar suas comissões. Nós vamos também passar dica de como que tem que ser esse produto, enfim, lá na frente nós vamos falar disso. Só que a questão é, então nós temos algo para vender e nós vamos encontrar grupos que tenham potenciais compradores. Nós também vamos ver em detalhes como encontrar esses grupos e quem são nossos potenciais compradores, beleza? Ótimo. 15% do Desafio 3K é isso, tá? 80% é relacionamento, ou seja, criar essa conexão com as pessoas. Para que as pessoas passem a nos seguir, passem a nos admirar, é preciso um processo. Porém, não é algo complicado, algo arriscado, que se você fizer errado, vai queimar seu filme. Nada disso, é tranquilo. Nós vamos aprender como abaixar essa barreira social, porque as pessoas têm uma barreira social. Talvez você tenha passado por essa experiência de primeiro dia na escola nova. Você troca de escola e é o primeiro dia lá. E chegando lá, as pessoas parecem que não são receptivas num primeiro momento para fazer novas amizades, né? Fica todo mundo com o pé atrás. Então é preciso um processo para baixar essa barreira social para que você possa se aproximar da pessoa e criar, num segundo momento, essa conexão, justamente para criar também o capital social. O capital social vem dessa conexão. Quando a pessoa confia em você, vê que você é uma pessoa agradável, educada, enfim, que tem vários atributos ali interessantes, e nós vamos detalhar muito isso, tá? Aí sim o capital social é criado e a gente parte então para o processo de vendas, que a última parte representa só 5%, tá bom? Você vai fazer uma oferta, uma chamada após esses 30 dias de trabalho. Lembrando, tá, que é Desafio 3K, isso é um desafio, tá? Porque tem pessoas que têm mais facilidade com relacionamento, com escrever textos, tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, tem pessoas que escolhem produtos certos, produtos errados, grupos certos, grupos errados, mas a questão é, você tem que ser perseverante. Muitas vezes
nós colocamos aí a semente na terra, fechamos e passa um dia, 2, 3 e você olha impacientemente e fala, não está saindo broto algum, estou fazendo alguma coisa errada, quando na verdade é apenas repetir o processo. Tá? Com muita perseverança, com muita calma, por mais que demore um pouco mais dos 30 dias, a gente coloca como um parâmetro, como uma meta, porque o cérebro, quando ele tem uma meta clara adiante, ele se reorganiza para realmente cumpri-la. Vai ter momentos difíceis, sim, tem momentos difíceis, tem momentos imprevisíveis, e eu costumo dizer que não existe fórmula mágica para o sucesso, não tem isso. A questão é colocar a mão na massa e observar alguns indicadores. Indicadores existem, tá? Agora, todo sucesso é uma fórmula pretérita. Como assim? Só é possível identificar o que deu certo, muitas vezes, depois que dá. Quando a gente está tentando, na maioria das vezes é por tentativa e erro. E às vezes a gente erra bastante até acertar. E não tem fórmula mágica. Para cada produto o caminho é um, para cada nicho o caminho é um. Cada grupo do Facebook tem uma dinâmica diferente, então, dependendo, se você pega um grupo que é muito responsivo, ou seja, as pessoas conversam e debatem lá dentro, a coisa vai muito mais rápido. Se você pega um grupo de baixa responsividade, às vezes é mais lento. Mas para a gente ir bem direto ao ponto, o importante é entender todo esse contexto geral, tá? Eu não estou aqui para te passar a receita mágica de sucesso. Eu vou te passar uma metodologia e vou te passar alguns indicadores. Essa metodologia já funcionou, já está testada e aprovada por mim, por centenas de outras pessoas. Nós temos milhares de alunos que, apesar de não terem conseguido os 3K, conseguiram R$1.000, conseguiram R$2.000 e é tudo questão de aprimoramento. Quando você começa a ter os seus primeiros resultados, fica muito mais claro que funciona para o seu público, para o seu produto. E aí, quando você tenta novamente no segundo mês, no terceiro mês, a coisa flui muito mais rápido, né? E os resultados passam a ser muito maiores. Então, nós temos, tá, essa meta de 3K em 30 dias para que você e o seu cérebro já setem isso como uma meta, né? Fica setado, fala, olha, 3K em 30 dias eu vou correr para isso. Se você conseguir muito mais, ótimo, lindo, muita gente consegue. Se você conseguir muito menos, não se desanime, vá aprimorando. A questão é você começar a fazer suas primeiras vendas. Isso é mais importante do que a meta, porque quando você sai do zero, a parte mais difícil, tá, é você sair do zero, quando você não está vendendo nada e começou a vender. Então, mesmo que você consiga aí R$200, R$300, R$500, comemore, tá? É o começo da mudança e seja perseverante, porque aprimorar na prática não tem preço. Eu posso te falar, ou qualquer outra pessoa pode falar, a teoria que for. Quando você está ali na prática, no dia a dia, existem elementos que só é possível aprender, esse aprendizado só vem através dessa prática, dessa vivência. Então aqui eu vou te passar todo o embasamento teórico, vou te mostrar toda essa metodologia em detalhes e cabe a você ser perseverante o suficiente para superar a si mesmo. No fim das contas, essa é a questão. Você tem que superar suas limitações. Como eu disse anteriormente, cada pessoa enfrenta uma dificuldade diferente. Pessoas são mais tímidas, outras escolhem produtos errados, outras estão em grupos errados. Então, cada pessoa tem um tipo de dificuldade e essas dificuldades são imprevisíveis e inerentes a cada pessoa. E pode ficar tranquilo, eu vou te passar tudo que você precisa saber para escolher o produto correto, para estar nos grupos corretos, só que se aparecer alguma dificuldade, cabe a você ter força suficiente para falar, não, peraí, eu estou no caminho errado, mas eu vou me reerguer, vou voltar onde eu preciso voltar e continuar agora no caminho certo, porque eu vou te passar também os indicadores. Durante o caminho você vai poder observar se você está no caminho certo ou não, se você vai conseguir fazer vendas ou não. E caso você veja que não vai conseguir porque os indicadores não estão claros para você, então você vai corrigir a rota e entrar num caminho onde esses indicadores apareçam de forma muito clara e aí você com certeza vai vender. O importante é, seja perseverante, tá? Vai dar tudo certo se você tiver consistência de fazer o que precisa ser feito e não se deixar desanimar com as dificuldades. É sobre isso que nós vamos falar já no próximo vídeo, entrando cada vez mais no curso e sobre o que precisa ser feito. Mas nesse primeiro momento o que é importante entender é isso. Nós vamos utilizar grupos do Facebook que tenham bastante pessoas interessadas naquilo que nós temos a vender. Vamos nos conectar com essas pessoas para criar capital social e, por último, vamos converter esse capital social em capital financeiro. Simples assim, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima aula.